preposição. O que é que você precisa saber, afinal, sobre essa classe de palavras? Fica comigo até o final desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Vamos lá? Então vamos começar a falar sobre as preposições e aquilo que interessa nelas pra gente? As preposições, essa classe de palavras, né? Elas, primeiramente, a gente tem que entender que é uma classe de palavras que não se flexiona, ou seja, não vai para o plural, não tem alteração de singular e plural, ok? Então, não se flexiona, nem em número, nem em grau, nem em gênero, não existe flexão das preposições. E qual é a função das preposições? A função das preposições é estabelecer ligações entre palavras ou introduzindo uma oração reduzida. Para estabelecer quando a gente fala dessas ligações que as preposições estabelecem, a gente tem que entender também, por um lado, que ela pode estabelecer uma relação, apresentando aí um sentido, ela tem um sentido nessa relação, ela tem um valor semântico nessa relação, ou ela pode não ter um valor semântico nessa relação. Vamos pensar aqui em dois tipos de preposições, tá? Preposição relacional e preposição nocional. A gente fala que a preposição é relacional quando ela é exigida pela regência. Então, a gente tem um verbo, por exemplo, essa regência pode ser verbal ou nominal. A gente tem um verbo, por exemplo, que exige uma preposição. Nesse caso, essa preposição ela não tem sentido. Ela não está carregada de um valor semântico. Né? Ela está ali só para cumprir uma obrigação. Ela tem a obrigação de estar ali por causa da regência. De outro lado, a gente tem a preposição nocional. E o que é essa preposição nocional? Essa preposição é quando ela carrega um sentido para a oração. Ela carrega um sentido quando ela estabelece essas conexões. E ela pode alterar esses sentidos. Né? As preposições diferentes têm sentidos diferentes, têm noções diferentes. Essas são as preposições nocionais. Preposições nocionais têm sentido, preposições relacionais não têm sentido. Preposições nocionais, elas não são exigidas pela regência. Preposições relacionais são exigidas pela regência verbal ou nominal. Quando a gente fala de uma preposição relacional, a gente está falando aí que ela vai estar ligada, essa preposição vai estabelecer uma ligação e ela vai estar relacionada dentro do período a um objeto direto, um objeto indireto, a um complemento nominal e as suas orações subordinadas respectivas, né? A oração subordinada substantiva objetiva indireta ou completiva nominal. E ela, lembrando, a preposição relacional, ela não tem um sentido, ela não carrega uma noção consigo. Tá? Ela está ali para cumprir a função, essa função dada pela regência, nominal ou verbal. As preposições nocionais, elas vão ser ligadas, então, a quais classes de palavras? Aos adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais e as orações respectivas aí, que vão ser as orações subordinadas adverbiais reduzidas. Então, assim, um resumão aí, uma ideia inicial básica das preposições, que elas não se flexionam, que elas têm a função de ligar palavras, ou elas vão introduzir uma oração reduzida, que elas podem ser relacional ou nocional. Relacional, quando é exigida pela regência, verbal ou nominal, e não traz nenhum sentido consigo, não tem nenhuma carga semântica, e nocional, quando ela traz essa carga semântica. Ok? As preposições relacionais são ligadas ao objeto indireto, complemento nominal e as orações subordinadas respectivas, e as preposições nocionais são ligadas a adjuntos adnominais e adverbiais e as orações subordinadas adverbiais. Bom, para a gente entender melhor essa questão aí de o que é uma preposição relacional e uma preposição nocional, vamos tomar aqui alguns exemplos, tá? Então, vamos pegar aí o primeiro exemplo. Ela obedece aos pais. O verbo obedecer, ele tem uma regência própria. E a gente pensa aí nessa regência desse verbo como quem obedece? Obedece a alguém. Então, é um verbo que exige a preposição a. E aí, quando a gente exige a preposição a, e é um verbo transitivo indireto, e ele vai exigir um objeto indireto. Então, quando a gente fala ela obedece aos pais, os pais é o objeto, e a gente tem a preposição ali no meio. Ela obedece aos pais, certo? A gente tem essa união aí depois, né? E aí, a gente falou aqui do verbo, da regência do verbo, né? Ela obedece, obedecer, verbo. E aí, se a gente passar isso, tentar entender isso como um complemento nominal, ela é obediente aos pais. Ela é obediente a quem? Eu preciso da preposição. A regência nominal está exigindo
essa preposição. Ela é obediente a os pais, então a gente tem aí de novo essa união, que a gente vai falar também mais pra frente, então fica até o final do vídeo. E aí a gente tem, então, um caso com palavras semelhantes, né, palavras com a mesma raiz, o verbo obedecer, e o adjetivo obediente, e a gente tem, então, um caso de regência verbal e um caso de regência nominal. Nesse caso, a preposição a, ela não tem um valor semântico. Ela está ali apenas como uma exigência da regência, tá? Vamos passar aí para outro exemplo que eu coloquei aí embaixo. Tenha certeza de que será aprovada. Quem tem certeza de alguma coisa. Então, certeza de alguma coisa. Esse de, ele é exigido aqui. Então, ele não tem um valor semântico. Ele está apenas introduzindo a oração subordinada que está vindo aqui depois dela, depois da preposição. Tenha certeza de que será aprovada. Esse de está introduzindo essa oração subordinada e ele não tem um valor semântico, certo? Aí a gente pensa agora na preposição nocional. Estou sem energia. Estou sem energia. A gente tem aí esse sem energia, a preposição sem energia, a preposição sem com o substantivo aí energia, a gente tem aí um adjunto adverbial de modo, tá expressando aí, né? A gente então a gente tem aí esse sem que carrega aí um valor semântico, né? É diferente, estou com energia, uma preposição, e estou sem energia, outra preposição, e a gente tem uma alteração aí de significado. Lá na preposição relacional, eu não tenho como ficar mudando as preposições, eu nem posso mudar as preposições e elas não têm um significado, elas não têm um valor semântico na oração. Aqui, se eu mudar a preposição, percebam isso, se eu mudar a preposição, usar a preposição sem ou usar a preposição com, eu mudo completamente o significado da oração, eu mudo completamente o sentido da oração. Olha a frase de baixo. Mariana estudou os conteúdos de português. Aí a gente tem esse de português aí, que é adjunto, isso aqui vai ser um adjunto adnominal. E aí, qual que é o valor semântico, né? Qual que é o significado dessa preposição? É para especificar que ela não estudou o conteúdo de qualquer coisa. É de português. Acontece aí uma especificação, né? Um afunilamento aí da palavra, do termo conteúdos. Ok? Quando a gente pensa nessa parte de relações, a gente tem que pensar que existem tipos de relações diferentes. Tem relações que são necessárias. Quando a gente fala dessas relações necessárias, a gente está falando aí o verbo mesmo, da questão da regência, do que eu já falei, né, da regência, assim, é uma coisa necessária. Não existe uma escolha e não existe uma forma de alterar a preposição que está sendo utilizada, porque aquilo dali é necessário. Então, a gente tem aí uma relação estabelecida pela preposição, que é uma relação necessária. Ou seja, a preposição estabelece uma relação necessária entre as duas palavras que ela está relacionando. Tá? Então, relação necessária é aquela estabelecida pela preposição quando a gente está falando de casos de regência verbal ou nominal, não importa. Outro tipo de relação que pode ser estabelecida aí a partir da preposição, a gente chama de relação fixa. Quer dizer que ela não é dependente da regência verbal ou da regência nominal, mas ela faz parte de algumas estruturas linguísticas. Por exemplo, quando a gente fala aí, nós nos encontramos de tempos em tempos, é uma expressão já construída de tempos em tempos. E aí a gente tem duas preposições aí, né, de e em. É uma expressão, digamos, como se fosse uma expressão idiomática. É uma expressão que a gente utiliza e aí, nesse caso, a preposição ela nem carrega uma carga semântica forte, mas ela tá ali porque ela já foi consagrada, é uma forma de falar consagrada. Essa relação estabelecida pela preposição é uma relação fixa, certo? E a gente tem a relação livre, que é uma relação mais estilística mesmo. A gente usa essa preposição de acordo com o que a gente quer, como acontece, por exemplo, com o objeto direto preposicionado. A gente sabe que o objeto direto não precisa de preposição, mas quando eu falo, por exemplo, a menina comeu do bolo, eu quis colocar essa preposição, e isso daí é uma questão mais de estilo, de escrita, de estilo de fala, né? As crianças procuravam por alguma coisa. Eu poderia perfeitamente falar as crianças procuravam alguma coisa, porque procuravam um verbo transitivo direto, então não exige uma preposição, mas eu quis incluir essa preposição ali. Então, nesse caso, a gente fala que a relação estabelecida é uma relação livre, tá? Então, aí vamos pensar, quando a gente fala de tipos de relações que as preposições podem estabelecer, a relação necessária, que é aquela que a gente tem aí a conexão com a regência, e a relação que se estabelece é uma relação de necessidade ali, uma palavra necessita da outra, tá? A gente tem as relações fixas,
são aqueles termos e aquelas expressões que a gente usa na língua, expressões já consagradas, e a gente tem as relações livres, que são estilísticas. Quando a gente pensa aí no valor nocional das preposições, que tipos de relações que podem ser estabelecidas? Então, aí nesse caso, cada preposição vai estabelecer diferentes valores nocionais. Por exemplo, a gente fala que a preposição com, que é utilizada junto com um objeto indireto, com um complemento nominal e com um adjunto adverbial, a gente fala que ela pode ter uma noção de tempo ou de simultaneidade. Olha no exemplo aí. Mariana cantava com a orquestra. Aí eu posso ter uma ideia, isso me traz uma noção, um sentido de tempo. Ela cantava ao mesmo tempo em que a orquestra cantava. Mas nessa mesma construção, eu poderia entender que aqui eu tenho uma relação, uma noção de companhia. Né? Ela cantava com a orquestra, ela cantava junto com a orquestra. É óbvio que num exercício de concurso não vai aparecer aí as duas possibilidades, né, de tempo e de companhia, porque isso traz aí, uma oração que ela tem aí em si uma certa ambiguidade, uma multiplicidade de sentidos de noções que a gente pode atribuir para a preposição. Então, isso não vai aparecer dessa forma. Olha a preposição ante, que acompanha um adjunto adverbial. E ela pode ter uma noção de causa. Ante os desentendimentos, despediram-se. Quer dizer, por causa dos desentendimentos, eles se despediram. Então, quando a gente pensa no valor nocional das preposições, aí a gente tem uma série de noções, de conceitos que a gente pode extrair da preposição. Isso daí é um assunto maior, é um assunto mais amplo e que a gente vai ver em outro vídeo. Quando uma palavra tem um valor preposicional, elas são chamadas de preposições essenciais, que é o caso das preposições mais conhecidas que a gente aprende desde cedo na escola, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante. Aquelas preposições que a gente já aprende, aquelas palavras, olha, essas são as preposições. Essas são chamadas de preposições essenciais. Agora, quando uma outra classe gramatical, uma palavra que pertence originalmente a uma outra classe gramatical, quer dizer, aqui no caso dessas palavras, né, a, ante, até, para, com, todas essas preposições que a gente já aprende que essas palavras são preposições. Agora, em algumas situações, dentro de um determinado contexto, uma outra palavra também pode exercer função de preposição. E aí, nesse caso, a gente chama essas preposições de acidentais. Quer dizer, elas estão exercendo uma função de preposição por acidente. Tá? É o caso, por exemplo, quando a gente usa a expressão na qualidade de ou salvo, né? Salvo não é uma preposição, mas em algum contexto pode ser usado com esse valor de preposição. Aí, nesse caso, a gente fala que são preposições acidentais. Além disso, quando a gente tem a união de duas palavras e elas vão agir com esse valor aí semântico preposicional, a gente fala que a gente tem uma locução prepositiva. E nessa situação, a última palavra sempre vai ser uma preposição, que é o caso, por exemplo, de por cima de ou em frente de acordo com, né? Acordo, pensa aí na palavra acordo. Acordo é um substantivo. E a gente fala de acordo com, a gente tem aí duas preposições, e de acordo com é uma locução prepositiva, ok? Então, aí eu falei das preposições essenciais, as preposições acidentais e as locuções prepositivas. Outra coisa que a gente tem que pensar sobre as preposições são as possibilidades delas realizarem combinação ou contração. E o que é a combinação? Combinação é quando a preposição vai se juntar com uma outra palavra e não vai perder nenhum som, não vai perder nenhum fonema, tá? Não vai perder nenhuma letra. É o caso que acontece, por exemplo, com a preposição a, quando ela se junta com o artigo o, né? Então, a gente tem aí essa união, se juntam e formam uma só palavra, mas não acontece nenhuma perda na preposição, nenhuma perda fonética na preposição. Então, a gente, a, preposição, mas ó, artigo, a gente tem a, ao, né? E a contração? O que é a contração? Na contração, se na combinação a gente não tem nenhuma perda de fonema, a gente não perde nenhuma letra, na contração a gente vai ter essa perda. É o que acontece, por exemplo, quando a gente junta a preposição de com o artigo a. E aí a gente não fala de a gente fala da. Então tem uma perda fonética, né? A gente perde o fonema i aí da preposição de. Isso também acontece, por exemplo, de mais aquilo, que fica daquilo. Ou em, a preposição em com o artigo a, que a gente pronuncia, a gente fala na, ok? Então, a gente tem essa contração aí
de preposição com outras palavras, e na contração, a preposição vai perder um fonema. A gente tem que pensar aí enquanto peculiaridade, no caso dessa contração aí, que a gente considera a contração o uso da crase, que é a preposição a com o artigo a ou as, ou com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Tá? Então, quando a gente tem a preposição a junto com os demonstrativos, aquele, aquela ou aquilo, aí a gente tem a contração, a gente chama de contração, sim, porque na verdade a gente não pronuncia os dois as. A crase é um sinal indicativo de que a preposição está ali, mas ela não é pronunciada, né? A gente não pronuncia aquele, a gente não fala aquele, ela foi àquele lugar. A gente fala só com um a, então perde o fonema aí da preposição. No caso da preposição a com o artigo a ou com esses pronomes demonstrativos, a gente tem aí uma contração também, ok? A gente evita, dentro aí de todo esse perfil aí de contrações das preposições, a gente evita realizar a contração quando nós vamos iniciar uma oração. E essa oração, ela é iniciada, por exemplo, ela tem um sujeito e esse sujeito tem um artigo. Vamos pensar aqui num exemplo que fica mais fácil de identificar com o exemplo. Já é hora de a festa começar. A gente tem aí uma oração, já é hora de. E aí, a gente, já é hora, né? E aí é hora de quê? Aí a gente tem essa oração aí completiva de a festa começar. A festa é o sujeito dessa oração. Então, se a gente quiser realizar aí uma contração, vai ficar como? Vai ficar, já é hora da festa começar. Aí a gente tira, a gente elimina o sujeito, né? A gente elimina o adjunto adnominal do sujeito dessa oração. Então, quando a preposição de, né? Quando ela está iniciando uma oração e a gente tem um sujeito que está acompanhado por um artigo, a gente não realiza essa contração. Então, o correto dentro da norma culta já é hora de a festa começar, certo? E fazendo aí um resumão de tudo que foi falado, a gente tem que pensar que a preposição não se flexiona, que ela liga palavras, ou então introduz uma oração subordinada, que ela pode ser uma preposição relacional, quando ela está ligada com a regência verbal ou nominal, quer dizer, ela é exigida e ela não tem valor semântico, que pode ser uma preposição nocional, né, quando ela carrega aí um valor semântico, que nós temos as preposições essenciais, acidentais e as locuções prepositivas, que a preposição pode sofrer combinação quando ela não perde nenhum fonema, que ela pode sofrer contração quando ela perde um fonema, que ela pode ter um valor relacional, e aí a gente tem o estabelecimento de relação necessária, fixa ou livre, e que ela pode ter um valor nocional, que é o tema do próximo vídeo. Não se esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo.